Olá, boa noite, amigos e irmãos da Igreja Batista do Jardim Jussara. Mais uma quinta-feira com essa palavra, com essa compartilhada palavra de Deus. Hoje nós continuamos com uma palavra que a gente começou há algumas semanas atrás, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Bom, como prometido, continua a série dentro do capítulo 4 de Efésios. E o texto de hoje está no capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. É um texto bem conhecido e na continuidade daquilo que a gente já estava falando há algumas semanas. Na minha versão, mais uma vez, a versão nova versão transformadora, diz o seguinte: Ele, aqui, voltando a falar que ele é Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Isso é interessante. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado ao outro, de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. As palavras de Deus através de Paulo aos Efésios. E eu gostaria de chamar você em casa a orar junto com a gente. Amém? Deus Pai, te louvamos e te engrandecemos pelo bem que o Senhor tem feito para o corpo da tua amada igreja. Não só a Igreja Batista do Jardim Jussara, mas a tua igreja em todo tempo, em todo lugar. Eu te agradeço, ó Pai, por fazer parte dessa grande obra, por fazer parte, ó Deus, dessa imensa família em todo tempo e em todo lugar. Agora fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, nos faz prontos, ó Pai, a cumprir as exigências da tua palavra, a entender, ó Pai, cada palavra e cada vírgula como colocadas pelo Senhor. Que sejamos, ó Pai, em tudo edificados pela tua palavra. É o meu pedido e uma oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de observar aqui é essa questão dos cargos que são colocados dentro da igreja, segundo Paulo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele coloca cinco posições aqui específicas, das quais uma eu poderia dizer que nós não acreditamos que exista mais. Até porque não é mais possível alguém que tenha vivido e tenha se encontrado pessoalmente em carne com Cristo. A maioria de nós, acho que se tiver alguns dos mais velhos, não passam muito dos 90 ou 100 anos e mesmo assim não viram Jesus Cristo em carne e osso. Não tiveram uma visitação e não foram escolhidos especificamente por Cristo a fazer uma obra. E mesmo que tivessem sido escolhidos por Cristo, que Cristo tivesse aparecido como apareceu para Paulo, o apostolado, ele não é uma obra para ficar em um lugar, para uma pessoa ficar estática no lugar comandando uma igreja. Não, Paulo mesmo não era assim. Paulo era um apóstolo que plantava igrejas, que preparava e as mantinha. Um pouco do mesmo papel que alguns pastores e líderes hoje em dia têm feito. Não é um apostolado, não é um bispado, algum tipo de comando sobre outros comandantes. Nós não acreditamos no apostolado moderno. Acredito que estou falando pela maioria de nós batistas. E para alguns que estão assistindo a gente, essa de certa forma é uma defesa bíblica da instituição igreja.
de um lugar onde as pessoas se reúnem de uma forma institucionalizada e coletiva de servir. Concordo também que, da mesma forma que não existem apóstolos modernos, não existem crentes desigrejados. Não há como ser corpo sem ser corpo. Não existe um dedo ou uma mão fora do corpo sobrevivente e funcional. O corpo é o corpo, completo, com suas diversas partes e diversas funções. Mas aqui ele coloca, depois dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. De certa forma, o papel que eu faço aqui com esses vídeos é o papel de mestre, mesmo que eu não tenha tanta inteligência assim, tanto estudo. Embora quisesse muito, já faz algum tempo, tenho procurado estudar o máximo possível da parte de seminários teológicos. Eu ainda não sou um mestre propriamente dito, mas é um papel de mestre que a gente faz aqui, uma função de mestrado, de ensino, de professorado de alguma forma. Não sei nem se essas palavras que estou usando são as certas. Mas, dizendo aqui que essas são as funções, os profetas como aqueles que trazem a palavra de Deus específica para o grupo ou para o indivíduo. Outros para evangelistas, aqueles que levam a palavra ao campo, aqueles que fazem a palavra de Deus conhecida. Aqui também estamos como evangelistas através desse vídeo, se ele chega aos ouvidos de pessoas que ainda não conhecem a Cristo ou que procuram conhecer. Aliás, esse é um dos grandes intuitos desses vídeos. E é bem interessante. A gente tem se esforçado com o nosso canal do YouTube justamente por causa disso. Outros para pastores e mestres. Há pastores que são mestres, há pastores que são evangelistas, há pastores que são profetas, há mestres evangelistas, enfim, há diversos dons dentro do corpo. E dentro das palavras de Paulo em outras cartas também há aqueles que servem de muito bom grado, e são muito bons nisso. E esses que são colocados aqui, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são responsáveis por preparar o povo santo, por conduzir e preparar o povo para realizar a sua obra, a obra de Deus, e edificar o corpo de Cristo, a construção da igreja, a manutenção das pessoas que aqui estão, que são discipuladas, que discipulam, que frequentam, que servem, de todas as formas. Até que todos, olha só, tenham um objetivo para essa condução, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. De certa forma, é meio que dizer que todo esse trabalho que a instituição e igreja faz, não estamos falando da parede, não estamos falando dos equipamentos de som, do nosso canal do YouTube, mesmo que essas sejam boas funções, estamos falando das pessoas por trás dessas funções e ferramentas. Todo esse trabalho é justamente para conduzir a igreja. E Paulo fala assim, eu gosto de ver dessa forma que ele engloba até nós no tempo de hoje. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Até que todos nós alcancemos essa unidade e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Em outro vídeo que eu fiz, eu falo que não existe perfeição no ser humano. Por mais tempo que ele tenha de estudo, não há perfeição no ser humano. O homem não chega à perfeição. De certa forma, nós chegamos à perfeição só em Cristo, no tempo de Cristo, diante dele, como irrepreensíveis. Essa é a completa medida da estatura de Cristo. Nós vivemos buscando a maturidade em Cristo, no nosso conhecimento, em todas as nossas obras. Nós procuramos isso em todo o tempo, temos procurado durante bastante tempo. Aí que nós entramos um pouco nessa parte da maturidade. O versículo 14 diz o seguinte: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado a outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Algumas versões por qualquer vento de doutrina. Eu acho muito interessante. E também não seremos influenciados quando tentarem enganar
quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Pensa que um pouco do nosso trabalho, como igreja, como instituição, é o discipulado e a escola bíblica. E muito do que é ensinado na escola bíblica, em discipulados, nos pequenos grupos multiplicadores, nas células, tem conduzido e tem fortalecido cristãos, na verdade, que é Cristo, na palavra de Deus. Isso faz com que quando surja uma ou outra palavra de que, olha, Jesus vai descer, não sei o que, eu estou vendo um anjo, não sei, essas palavras todas caem por terra, porque nós somos ensinados dentro da palavra de Deus. É assim, esse é o grande trabalho que a instituição e a igreja tem feito, ao qual nós somos ordenados a fazer. Interessante como a gente começar a falar sobre essa maturidade, e a palavra justamente, o radical amadurecer aqui, pelo menos nessa versão que eu uso, ela meio que conecta o versículo 13 e o 14 da mesma forma. O versículo 13 fala assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. O versículo 14 começa dizendo: então não seremos mais imaturos como crianças. A maturidade talvez o mais interessante de falar e o mais óbvio de falar é que muitos de nós entendemos a maturidade como o crescimento, como deixar de ser criança, deixar de acreditar nos contos de fadas. Jesus nos chama para sermos como crianças na simplicidade, não na imaturidade, não em acreditar em tudo, mas em como uma criança recebe um presente. Mas ele pede que sejamos maduros na nossa fé. A Bíblia mesmo pede que sejamos maduros. Não seremos imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de nova doutrina, de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O mais fácil de você ser enganado é quando você não sabe, quando você não tem a informação certa. Como talvez dizer que porque o etanol é transparente, você também pode colocar água, porque a água é transparente também no tanque do seu carro. Se você faz isso, seu carro quebra. E você é levado por uma inocência, por uma falta de conhecimento, a gastar muito mais dinheiro do que gastaria com um tanque de combustível. Pensa nisso. Por imaturidade, por desconhecimento, nós acabamos entrando muitas vezes em armadilhas mortais para a nossa alma. E o trabalho da igreja, da instituição e igreja, é justamente esse, de conduzir os novos convertidos, ou mesmo os velhos convertidos, como eu mesmo, a um conhecimento cada vez mais crescente da palavra de Deus, da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. Muitos de nós precisamos, sim, na verdade todos nós precisamos de uma condução. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Sim, e nós somos conduzidos por Ele à vida eterna. Mas a instituição e a igreja nos ajuda a conduzirmos uns aos outros, aqueles que têm mais conhecimento aos que têm menos, a um conhecimento pleno de Cristo. Não seremos perfeitos, é claro, mesmo que tivéssemos mais 80 anos, além daqueles que tivemos até o fim das nossas vidas. Não chegaremos à perfeição e à plenitude de todo conhecimento, mas o quanto mais soubermos, o quanto mais conhecemos, o quanto mais nos aproximarmos dele, mais nos tornaremos conhecedores e próximos de Cristo. A palavra de Paulo aqui ainda continua dizendo, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça do corpo da igreja. E ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Uma outra coisa que eu vejo aqui é que a maturidade ela faz com que falemos a verdade em amor,
que nos tornemos parecidos com Cristo e com que seu corpo caminhe em unidade, se encaixe perfeitamente, cumprindo cada um a sua função. Esse é o trabalho da igreja. É isso que uma igreja funcional, da forma como ela deve ser em Cristo, deve agir. E esses são os resultados que ela deve ter. Se nós temos muitas vezes nos questionado se a nossa igreja, se a nossa comunidade de fé tem andado conforme Deus quer, se ela tem ou não andado, se muitas vezes nós temos visto um ou outro erro de um ou outro irmão, até mesmo os meus próprios erros aqui, que estejamos em oração pedindo a Deus a direção dele, pedindo que ele nos capacite a ser o melhor possível dentro da vontade dele, guiados pelo seu próprio espírito. Alcançarmos a maturidade, a unidade de medida da estatura de Cristo. O trabalho da igreja também é aconselharmos uns aos outros, andarmos em conjunto. Alguns vão ter mais dificuldades em uma comunidade, uma quantidade de gente maior, assim como eu sei que eu tenho e confesso que eu tenho essa dificuldade, muitas vezes, em estar num lugar onde tem muita gente. De andar para cima e para baixo com muitas outras pessoas. E às vezes até de aceitar a chegada de outras pessoas, eu tenho dificuldades. Alguns de nós têm mais dificuldades, outros têm mais facilidades. Somos diferentes nisso. Às vezes nós vamos ter mais facilidade com uma pessoa nos acompanhando, 2, 3 no máximo. Às vezes a gente precisa de muitos exemplos mais à nossa volta. Mas é assim que funciona. Com 1 ou 2 nos acompanhando, com várias pessoas nos dando bons exemplos, com um pastor nos conduzindo como ovelhas e com Cristo nos conduzindo a todos ao mesmo tempo, isso é ser igreja. O nosso diferencial é o Espírito Santo dentro de nós que nos faz enxergar aquilo que Deus quer, que nos faz ouvir a voz de Deus, dizer aquilo que nós precisamos ouvir, que nos conduz a águas calmas, como ovelhas do seu rebanho. Isso nos faz corpo de Cristo. Esse é o nosso diferencial. É o diferencial de todos aqueles que seguem com Cristo como seu único e suficiente Salvador. Existem, sim, as nossas responsabilidades individuais, assim como eu falei no vídeo anterior. E todas as nossas responsabilidades individuais nos levam à responsabilidade coletiva de manter ou de fazer a manutenção da unidade da igreja como um todo. Não só a Igreja Batista do Jardim Jussara, mas a Igreja do Jardim Jussara com todas as outras. Somos membros diferentes de um só corpo. Falamos aqui da responsabilidade coletiva de manter a unidade da igreja, da responsabilidade individual de reconhecer a Cristo como o suficiente Salvador e da responsabilidade individual e coletiva de chegarmos à maturidade. Eu espero que os irmãos estejam entendendo e eu espero que cada vez mais sejamos capacitados a entender isso. Eu agradeço aos irmãos que têm assistido e têm reunido essas palavras. Continuem estudando a Bíblia junto conosco. Continuem estudando essas palavras. Domingo, 18 horas, nós temos mais um culto. Eu espero os irmãos lá. Da mesma forma, eu gostaria que vocês estivessem curtindo esse vídeo e compartilhando. Da mesma forma com os vídeos dos nossos cultos de domingo. Estejam com a gente, nos acompanhem, andem com a gente. Nós estamos andando com Cristo. Esse é um tipo de discipulado. Muito obrigado pelos irmãos que assistiram até aqui e até a próxima. Fiquem com Deus e até domingo à noite.